Então, hoje nós vamos entrar no assunto da arte gótica, certo? Ainda trazendo aquela realidade das igrejas, né? Que nós já iniciamos quando começamos a falar do bizantino. Viemos para o românico e agora vamos para o gótico, ok? E para a gente começar, eu queria pedir que vocês abrissem o livro de vocês lá na página 104, onde vem escrito Uma Arte Bárbara. Essa arte gótica é de onde? Oi? Essa arte gótica é de onde? Europa. Ah, tá. Agora eu vi. Um período específico, né? Lá também na Idade Média. Você sabe que a Idade Média ela é gigantesca, né? Dura um bom período da história, né? Então faz parte desse período da Idade Média também. Vamos lá. Então, na página 104, nós temos aí umas figuras, né, de umas imagens feitas de pedra. Eu quero que vocês olhem, que vocês digam para mim o que isso parece para você, o que faz te lembrar essas figuras. Demoninhos. Demônios. É. Sim, o que mais, gente? Vocês conseguem perceber? Aquelas, como é o nome? Gárgulas de filme. Que é isso que é uma gárgula, né? Gárgulas de filme. Que filme que você já viu que tinha gárgula, Mariana? Aquele, como é que é o nome? Corcunda de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame, é verdade. Notre Dame. É isso aí, Notre Dame, a Catedral de Notre Dame, Drame não, Notre Dame tem vários gárgulas, né, na frente, né, em cima, né, no alto dela. E os gárgulas são essas figuras, né, feitas de pedra que misturam essa coisa meio animal com humano e que faz lembrar mesmo, faz alusão a imagens de demônios mesmo, né? E aí pergunta por que no alto de igreja, né, se colocava uma imagem assim assustadora, né? Qual seria o objetivo disso, né? Eles vêm trazer a ideia de assustar mesmo os maus espíritos, né? As coisas que poderiam vir. Tem essa ideia. Embora isso não tenha ligação direta com a fé católica em si, né? Mas tem essa visão, vamos dizer, do que estava no senso coletivo do povo, né? Aquela ideia, porque eles veem uma mistura de culturas ali, aí muito misturada ainda com aquele povo bárbaro, né? Que são povos que vêm de outras regiões, né? E se reúnem naquele lugar e que traziam crenças diferenciadas, né? E depois que a coisa ficou mais unificada, né? Com o estabelecimento da fé católica, né? Mas quer falar, Thaís? Porque eu acho curioso. Essas gárgulas, né? Ela, além de algo assim funcional, que eu digo na parte arquitetônica, que realmente também servia para fazer escoamento de água, mas o que, de uma forma diferenciada de outros períodos, sabe aquela noção assim, eles ficavam em cima, né, das igrejas, das catedrais e tudo mais. Aquela coisa, sabe? Entrem, os demônios estão ao redor, estão aí fora. Aqui é o lugar de segurança. É isso sabe? aí. Dentro da catedral, como se eles estivessem, sabe, por fora. E sim, tinha aquela, né, só aquela ideia de assombrar e tal. Mas é como realmente, ó, estamos aí fora. Venha se resguardar aqui dentro da catedral. Então, de uma forma assim, como é que fala? Não tão clara, mas tinha essa ideia também de uma forma trazer a população, a comunidade para dentro daquela atmosfera
que foi desenvolvida de uma forma tão diferente. Alguns dizem assim, porque, vamos lá, a Bíblia ela é algo profundo, de uma vasta riqueza e, né, de conteúdo, de tudo. E essas catedrais e tudo mais, elas como se fossem uma Bíblia de pedra, sabe? É isso mesmo. Para te colocar numa sintonia, altura, iluminação, atmosfera, nós vamos ver pintores, o canto. Então, muita coisa vai surgir nessa arte, vamos dizer assim, que aqui está colocado assim como bárbara, na arte gótica. Ela é como se fosse o ápice das igrejas, dessa questão de uma produção de alto padrão, né, na área da religiosidade. Exatamente. E a Thaís falou, né, sobre que eles funcionavam como calhas. O nome gárgula vem de gargalo mesmo, né? Porque era para o escoamento de água, da chuva mesmo, né? Então, eles, arquitetonicamente, né, tinham uma função, mas também tinha uma função visual que trazia uma mensagem, né? Essa ideia mesmo, né, do lugar seguro, que os demônios estão à solta aí fora, mas aqui dentro eles não entram, eles podem ficar lá em cima, no telhado, mas do lado de dentro eles não podem entrar, né? Então é essa ideia que traz também, né? Porque... Nós estamos indo Pode falar, Thaís. Estamos caminhando, né, da arte bizantina, a arte românica, as coisas vão se misturando também, mas como essa arte gótica também é vista como uma ousadia, assim, a nível de tecnologia, de ousadia, a nível arquitetônico. Em relação às catedrais, né, às igrejas, elas as paredes vão mudando, os vitrais, os acessos para dentro da catedral. Então, a arquitetura ela é muito forte nesse período. Sim, né? E existe um outro termo também usado para esse tipo de figura de pedra, que é quimera, né? A quimera ela também tem essa característica do gárgula, né? Só que ela não tem a função do escoamento de água. A única diferença é essa, tá? Mas o nome mais conhecido, sem dúvida, é o nome do gárgula mesmo, né? E reinava uma lenda, né, entre as pessoas de que durante a noite eles ganhavam vida e voavam por cima da cidade, né? Porque a maioria deles são figuras que têm asas, né? E muitos filmes trazem isso, né? Na verdade, há uns anos atrás existia até um desenho animado, que o nome do desenho era Gárgulas mesmo, né? Em que eles ganhavam vida e voavam, né? Por aí. Mas tem muitos filmes, né, que trazem essas figuras, né? Porque existe como é que fala? Uma mística em cima, né? Um mito em cima dessas figuras, né? E eles são uma das marcas, né, do gótico, né? Que vem trazer essa coisa da pedra, né? Da escultura também de maneira muito didática, vamos dizer assim, porque desde o início, quando nós começamos a tratar sobre o bizantino, a gente trouxe essa realidade, né, de que a igreja tinha essa preocupação de catequizar as pessoas, né? Então, como o povo nem sempre teria acesso, né? Nem sempre, mas assim, muito raramente conseguiriam ter acesso à leitura, até porque se soubesse ler, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia, por exemplo, né? Não existiam livros, né? Existiam pergaminhos, existiam manuscritos, mas ainda livros mesmo compilados em que se fizesse cópias e distribuísse. Então as pessoas não tinham acesso. E também existia a maneira de se conduzir as missas era em latim, né? Então nem todo mundo compreendia, né? Aí nós estamos num período em que o sacerdote celebrava de costas para o povo ainda,
né? Então, porque a filosofia disso, né, era que o padre, né, o sacerdote, ele não poderia ficar de costas para o sagrado, de costas para o altar, para o sacrário, né? Então ele celebrava de frente para o sacrário, porque era para Deus aquele culto, né? E as pessoas, elas assistiam aquilo, né? Essa mudança que nós vemos hoje, né? Isso que nós temos acesso hoje, em que o padre está de frente para o povo, comunicando, isso é muito recente, na realidade. Recente falando da história, né? Porque a história, a gente pula os anos assim muito rapidamente, né? Mas é bem recente, né? Foi no século XX que aconteceu isso, né? Essa mudança. Mas então as pessoas, elas não tinham tanta compreensão. Então o que era utilizado para que as pessoas conhecessem a sua fé? O ambiente. O ambiente, aquele lugar, ele tinha que comunicar em tudo. Ele tinha que comunicar com as esculturas, com as pinturas, com a maneira em que os pilares eram construídos, a construção arquitetônica, ela tinha que comunicar, entendeu? Lembra que nós falamos a respeito do românico, né, em que as paredes eram grossas e que tinha aquele ambiente escuro para poder trazer o clima de reflexão e também a ideia da segurança, né, em que se tinha aquele período em que as pessoas queriam se sentir seguras, porque também já estavam começando a acontecer as invasões, né, e tudo. Então tinha que ter cara de fortaleza mesmo aquele lugar, né? A Letícia está dizendo aqui, né, que a avó ia na missa em latim, né? Exatamente, porque é uma coisa recente, né? Historicamente falando, é recente mesmo. Sabe aonde a gente ainda tem acesso à missa em latim? Se vocês quiserem ir por curiosidade quando acabar a quarentena, né? Lá no Mosteiro de São Bento, eu falei sobre esse lugar, né, na última aula. Né, em Campos, existem lugares que ainda tem, mas no Mosteiro de São Bento, todo domingo pela manhã tem missa em latim. E na verdade eles fazem, né, ainda os monges que vivem lá fazem as orações em latim, né? Enfim, é bem interessante. Eu já estive lá no momento de uma das orações dele, horário do almoço, meio-dia. Eles param o que eles estão fazendo, entram dentro do templo e fazem os cantos, e é tudo cantado em latim, né? É bem bonito, né? Mas existe a missa. Enfim, mas o lugar, ele tinha que comunicar, né? E aqui no Gótico nós já vamos começar a ver uma igreja com as paredes mais finas, né? Vamos ver as presenças dos vitrais, né? Foi algo que ficou assim, que veio com muita força nesse período. Por que se construíam vitrais? Porque eles queriam iluminar a parte de dentro da igreja, né? Então, o vitral, né, uma parede de vidro, né, um pedaço da parede construído de vidro, permite que a luz entre, né? Só que não queria se perder esse clima ainda, mesmo com a luz entrando, mas não queria se perder esse clima do lugar pronto para reflexão, né? E o vitral, ele ilumina, contudo, ele traz uma cor diferente e ainda mantém, né, a claridade não tão assim, pã, né, na cara das pessoas. E era usado, era construído de uma maneira em que trazia imagens. E até hoje nós temos isso, né? Inclusive, em alguns lugares, nós temos vitrais que ilustram passagens da Bíblia. Então, assim, para ver o nível de dedicação, né? O nível de habilidade. Então, assim, e são vitrais gigantescos, sabe? Manuscritos iluminados, né? E acabam sendo iluminados pela luz do sol. E uma coisa que a gente pode... Não sei se vocês estão com um caderninho aí. Acho que é algo que identifica bem a nível arquitetônico, a questão da arte gótica, é altura e luz. Isso. Sabe? Altura e luz. E as catedrais, eles se tornaram um símbolo cívico, sabe? Nos locais. Até porque era de uma estrutura, de uma arte totalmente desenvolvida, sabe? A arte gótica, ela vai ser o ápice mesmo, a nível de estrutura.
nós vamos comentar também sobre a pintura. A pintura ela vai começar a ter vai desmembrar uma outra, né, perspectiva, vai sair um pouco do bidimensional, vai começar a fazer um outro caminho. Então, é um momento de descoberta, de ousadia mesmo. É isso mesmo, né? E assim, ela vem muito também em socorro da necessidade, né? Daquele período, né? Isso também é até uma característica também da igreja, né? Ela vai adaptando a sua construção, a sua forma de fazer a catequese de acordo com o tempo, né? E ali a gente falou no românico, né? Que estava começando, eles queriam acolher o povo, então começaram a construir igrejas gigantescas, porque eram lugares de peregrinações, então a igreja queria abraçar essas pessoas, né? E depois que houve, né, naquele período de decadência do Império Romano, as invasões bárbaras, começou a haver um crescimento populacional muito grande na Europa, onde já não cabia mais a vida das pessoas dentro dos feudos. Lembra disso em história, gente? Que vocês com certeza já viram a respeito dos senhores feudais, né? Em que tinha aquela economia de subsistência, né? Eles mesmos plantavam, eles mesmos colhiam, né? Naquele pedaço para que se vivesse só em torno daquilo, né? Mas depois houve a necessidade de haver trocas das mercadorias, e aí começou a vir o comércio, né? E com isso tudo vai vindo a expansão, né? E com essa expansão das cidades, a igreja também mudou foi mudando a característica, né? Então, dentro das cidades deveriam se haver catedrais, que seriam os lugares de referência espiritual para o povo, o lugar de refúgio das pessoas. A igreja tinha que ter essa cara de um porto seguro, né? Então, eles começaram a fazer, né? Como as paredes eram mais finas, do lado de fora, né? Às vezes tinham a base, ao invés de ficar dentro, aquela coisa cilíndrica muito maior dentro, para poder os pilares e tudo, eles faziam isso mais para o lado de fora, né? Apesar de terem pilares dentro ainda, só que com uma característica mais suavizada, né? Mais fina, mais delicada. E aqui a gente tem na construção muito forte arquitetônica as abóbadas, lembra que a gente falou disso? E agora mais parecendo arestas, né? E com como é que a gente pode falar? Como se fossem rusgas, né? No teto, não mais aquela coisa só arredondada, né? Mas uma coisa mais pontuda, né? E tal. E uma grande característica do gótico, você bate os olhos e você vê aquilo é gótico, são as torres, né, que são construídas. E o nosso livro não traz isso, né? Mas uma curiosidade a respeito dessas torres é que, assim, não existe, nem sempre no gótico, existe a preocupação das torres serem simétricas, né? Às vezes é uma torre diferente da outra, com um tamanho diferente do outro, né? Numa mesma construção. E aí, aqueles que têm uma visão mais assim, perfeccionista, né? De repente até fica incomodado, apesar de ser bonito o visual, é harmônico, não deixa de ser harmônico, né? Mas essas torres, elas são diferentes. E sabe o que elas representam? As mãos do povo erguidas para o céu, para Deus, né? Por isso que existem muitas, né, Clarinha? A Clarinha tá erguendo a mão. Né? Por isso que existem essas várias torres, né? Elas traziam também essa ideia. Tudo tem um significado. Isso é super interessante dentro da arte gótica, né? Que envolve não só o gótico, né? Mas essas que nós estamos falando que são relacionadas à fé cristã, né? Porque tudo tem um significado aliado à fé, à doutrina, né? E tudo. Pode falar. Para assim, os teólogos, né, medievais, a igreja, ela tinha que inspirar, ela inspirava a meditação e a fé, sabe? Isso é algo que a gente não pode esquecer jamais. Então, tudo
precisava lembrar isso. É como... Lembra quando eu comentei de ser a Bíblia de pedra? Sabe? Você entrar e a própria... Entendam bem, a própria estrutura te catequizar. É Sabe? isso. O próprio ambiente, ele trazer a história através dos vitrais. O que a Paula comentou sobre a arquitetura gótica é bem bacana. Porque vocês podem achar, poxa, mas eu vi uma arquitetura dessa forma, uma arquitetura de outra. Dentro da arquitetura gótica, nós temos algumas fases. Nós temos uma fase primitiva, né? Nós temos algumas catedrais um pouquinho diferentes, e nós também temos uma fase que é a chamada flamejante, ou flamboyante, não sei se é assim que se pronuncia, flamejante, parece estar pegando fogo e tudo. As duas, elas têm as suas ornamentações. O gótico, ele é ornamentado, ele tem certas estruturas diferenciadas da bizantina, da românica. No entanto, esse flamejante vai ser, a nível de ornamentação, ele vai ter uma quantidade maior, vai ser diferenciada, vai parecer que está pegando fogo, sabe? A nível de vitral, de altura. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos poucos gótico. No entanto, nós temos mais a gente chama de como se fosse um novo gótico, né? Um neogótico. Mas é o que a gente mais tem. Se eu não me engano, acho que uma que é bem assim no estilo gótico primitivo é em Ilhéus. Mas, voltando, só para potencializar o que a Paula falou, nós vamos ter algumas arquiteturas diferentes, né, com algumas... Porque outros, vocês vão ver que tem uma simetria, né? As laterais, mesmo tamanho, né, e a do meio bem maior, uma outra, né, com um formato diferenciado, mas nós temos algumas fases, mas todas elas góticas. Isso. Né? E cada uma vai trazer, vão se acrescentando novos elementos, né? Dentro dessas fases, e existem algumas diferenças. Uma coisa que eu não comentei, mas que é importante, é que o nome gótico ele vem do nome do povo godo, né? Do povo bárbaro. Por isso que eu estava dizendo que é uma arte bárbara, né? Porque é inspirado nesse povo que invadiu, né, no período da decadência do Império Romano, né? E no início esse nome ele era visto de maneira meio pejorativa, sabe? Esse estilo de arte, né? Ele chegou e de cara causou uma certa estranheza, né? Mas depois cresceu assim de maneira muito ampla e tomou espaço. Né, tomou espaço com toda certeza. Né? E assim, uma coisa que também é interessante dizer, que surgiu o estilo gótico dentro dessa realidade católica, né? Dessa, como nós estamos dizendo. Contudo, existem outras construções que têm estilo gótico, mas que não são necessariamente católicos, tá? Existem na Europa lugares que são, por exemplo, que até podem ter surgido no início com o objetivo cristão, né? Mas depois os prédios foram usados para outras coisas, né? Então existem lugares, por exemplo, que são das autoridades, né? Daquele lugar que tem o estilo gótico. Aqui no Rio de Janeiro tem uma igreja que agora eu não me recordo o nome, perdão, depois eu vou trazer para vocês, mas que ela é presbiteriana, mas ela tem o estilo gótico, né? É sério. Quem trouxe isso para mim foi o guia de turismo que eu estava falando com você, né? Foi no centro do Rio, né? No centro do Rio. Ele falou que ele leva as pessoas lá, mas eu esqueci o nome da igreja. Ele falou para mim, mas ela é presbiteriana. Então é interessante isso, né? Então se tornou um estilo, né? E depois essa coisa do gótico com esse clima assim meio com uma coisa do claro e do escuro,
né, com essa coisa de um ar misterioso e ao mesmo tempo um ar de interiorização, né? Existem alguns roqueiros que trouxeram um estilo para dentro de si e a gente fala assim, nossa, essa pessoa ela é meio gótica. Você já ouviu esse termo? Né? Nossa, ela é gótica, ela gosta de uma maquiagem preta, né? Essa pessoa, ela gosta de um rock, né? E tudo meio assim, né? Porque traz essa ideia do gárgula, né? Essa ideia de uma coisa meio não é sombria, né? Mas com um tom meio misterioso, né? A minha irmã teve uma fase gótica na vida dela, em que ela se vestia daquele jeito, né? Com aquela maquiagem pesada, né? E tudo, curtindo o rock, né? E tal. E as pessoas diziam, ih, essa garota é gótica. Eu lembro disso. Fala, Clara. O gótico de hoje, que é o gótico que a gente conhece, é igual ao gótico antigo? Então, você está falando nesse sentido que eu falei agora, de que fala que uma pessoa é gótica, que ela gosta de gótico, é isso que você está perguntando? Não, então, houve uma variação. Não, então, houve uma variação disso, né? As pessoas, quando passa assim nessa parte do povo que gosta do rock, esse pessoal gosta de andar de preto, né? Uma maquiagem mais forte e tal. Não tá totalmente ligado ao sentido do gótico inicial, porque o gótico inicial traz pra gente o quê? Essa coisa da reflexão, do ambiente seguro. Mas o que que eles trouxeram do gótico? Esse ar meio do mistério, entendeu? Ou desse lugar que tem essa mistura do claro com o escuro, entendeu? É mais esse, vamos dizer, a essência, entendeu, Clarinha? De uma, não exatamente o objetivo inicial lá, original, entendeu? Entendi. Eu vou pedir para você, deixa eu só mostrar aqui antes de pedir para vocês irem lá onde eu quero. Tem aqui, a gente só tem 10 minutinhos. Peraí, deixa eu tirar aqui. Vocês conseguem ver essa figura aqui? Tá no livro de vocês, na página 106. É um vitral que lembra uma flor, né? Isso aqui é muito característico do gótico. Nós chamamos de rosácea, né? Que é um tipo mesmo de vitral que lembra uma rosa, lembra uma flor, né? E tem esse objetivo de trazer a luz para dentro, né? Esse formato arredondado que lembra algo floral, né? Então, é uma coisa muito característica. E esse aqui, esse tipo de vitral, né, que tem esse arco em cima também, né, que o nome dele é arco gótico, né? Então, são duas coisas muito características do gótico. Se você entrar numa igreja que tenha isso, provavelmente, se não é gótica, ela tem a influência do gótico nela, entendeu? A Thaís estava falando que aqui no Brasil a gente tem muito pouco, né? No Brasil nós temos muitas coisas ecléticas, que querem dizer justamente que estão misturados, né? Tem um estilo misturado. Por exemplo, a gente tem o Teatro Municipal no Rio de Janeiro, né? Se você tiver a oportunidade de fazer a visita guiada, é fantástico, porque são muitos detalhes. Mas tem, assim, pedaços deles extremamente ecléticos, porque mistura vários estilos, né? Como o Brasil foi descoberto, né, muito depois disso tudo já ter acontecido, né? A gente já trouxe as heranças misturadas, né? Então, misturou com aquilo que era nativo, com outras culturas que vieram para cá, né? Então, no Brasil a gente não tem essas coisas assim tão fortes. Mas eu vou pedir para você ir lá na página 109, para antes da gente terminar, a gente analisar essa pintura de Giotto, né, que é um grande artista, um grande pintor, um grande nome desse período, né? Há quem diga que Giotto também fazia pinturas renascentistas, né? Mas na verdade ele estava lá naquele momento quase da transição e influenciou outros artistas que viraram renascentistas, que eram renascentistas, entendeu? Depois a gente aprofunda mais isso. Mas tá vendo essa imagem? Página 109, essa pintura aqui, né, desse artista. Ela é cheia de elementos, né? Lembra que nós conversamos de analisar a arte, né? A primeira coisa que chama a sua atenção nessa imagem, falem comigo. O que é que te chama a atenção nessa pintura de cara?
É o Jesus mortinho da Silva ali no meio. Jesus morto, né? Crucificado. É o que está centralizado, né? Mas agora vamos olhar ao redor. O que vocês percebem nessa figura? Fala comigo, gente. Os outros também que estão aí em Tem silêncio. 2 querubins atrás de Jesus. Tem anjos, né? O sofrimento. O que faz você perceber o sofrimento, Gabi? Cadê ela? Ela falou aqui no chat. Podem falar os outros, tá, gente? Alô, Pode falar, Gabriel. escutando Sim. da imagem, eu só consegui perceber o sofrimento por causa do que tá saindo sangue. O sangue tá esguichando, né? De que parte do corpo? Tá perto do quê? Do tronco, dos cotovelos e das mãos dele. Isso, do tronco, dos cotovelos e das mãos. O sangue esguicha. E o sofrimento também tá na expressão das pessoas que estão ao redor dele. Né? Quem vocês acham que é a mãe dele? Nessa pintura? É a senhora que tá ajoelhada? Não, não é ajoelhada. É a que tá desmaiando? É a que está amparada pelas outras mulheres, né? Essa é a mãe dele. Agora, observa um detalhe interessante. As figuras divinas ou as figuras santas, né? A gente já aprendeu que elas têm um halo ao redor da cabeça. Todas as figuras têm esse halo? Não tem. Então, procura aí as que tem. Quem será que são essas pessoas? Ó, o próprio Cristo tem, ele tá sem coroa de espinhos, né, nesse momento. A mãe dele. As mulheres que estão amparando ela e o moço que tá aqui do outro lado. E o moço que tá aqui do outro lado. E tem um que tem muito suavemente o que está segurando os pés dele. Nossa, nem dava pra ver. Mas o dele tá mais suave. Eu vou dizer para você quem são essas pessoas. A mãe dele você já identificou, né? As outras que estão amparando ela, todas três são Marias também, né? Você que estudar alguma coisa a respeito do cristianismo, nesse momento da morte dele estava presente Maria, mãe, e tinham outras 3 Marias. Inclusive o nome da constelação Três Marias em relação a elas 3. Que é Maria de Cleofas, Maria Madalena e Maria de Salomé. E por que elas 3, todas as 4 têm o halo? Porque elas são consideradas santas, certo? Do outro lado, o cara que está lá do outro lado, que tem o halo na cabeça, ele é São João, que é o único dos 12 apóstolos que ficou com Jesus até o momento da morte, certo? Os homens que estão do lado dele, eles têm uma veste. Você percebeu que tem 2 homens do lado de João? Conseguiram ver? Porque tem um que tá assim, né? Tipo, um pedacinho da cara dele ali. Esses 2 são os 2 judeus do Sinédrio que seguiam a Jesus. Alguém lembra o nome desses caras? Conhece a história e consegue imaginar quem são? Não. Não? É José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia é o dono do sepulcro que vão colocar ele, né? E o Nicodemos é um que tem uma conversa com Jesus, né? Num determinado momento que ele se encontra com Jesus à noite, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele ouvia Jesus, porque ele era um cara importante do judaísmo, Nicodemos. Agora, olha que interessante. Essas pessoas que estão aos pés de Jesus, elas não são contemporâneas a Jesus Cristo. Repara na roupa desse que está ajoelhado segurando no pé dele. Essa roupa é de que estilo de religioso? Você consegue lembrar de algum? Católico. Católico. Mas quem são aqueles que andam com a roupa marrom que tem capuz? Monges. Eles são monges e, nesse caso, olha para a cabeça dele. Ele é careca aqui no meio. Quem é esse cara?
Sei não. Não Aí você me sabe. pegou, professora. Existem alguns monges, alguns religiosos, que eles têm a cabeça aqui dessa parte raspada. São os franciscanos, né? E que usam esse capuz. Então, esse aí é Francisco de Assis, né? Que está aí aos pés dele representado, né? E a arte, ela vem trazer, às vezes, essa coisa meio do tempo que se mistura, né? Então, eu estava trazendo a ideia daqueles que viriam depois, entendeu? Daqueles que, mesmo depois do momento da morte de Jesus, essa fé, ela se perpetuou e tiveram outros grandes nomes do cristianismo que viveram intensamente a sua fé. Agora, olha quanto detalhe, ainda tem muito mais detalhe aí, né? Você consegue ver a presença de 4 anjos aí, né? São 2 azuis que estão na parte inferior, né, da cruz, da haste horizontal da cruz. E tem os 2 que estão acima, que são vermelhos. Esse fundo dourado, tá quase acabando, tá? Só temos 1 minuto. Vai acabar de repente. Esse fundo dourado, ele traz uma coisa assim que parece que tira do cenário verdadeiro daquela época, né? Mas justamente para trazer essa coisa assim de que algo divino acontecendo ali, né? E colocar em evidência, né? Exatamente, essa questão destaca os personagens, né? Coloca eles em evidência. Então a arte é assim, você olha, você bate o olho e você vê uma coisa, mas quando você para analisar, você consegue encontrar a riqueza de detalhes que tem ali, né? Muito bacana, interessante você fazer essa análise. Agora eu não consigo mais ver o cara que tá aqui do lado da direita, que tá atrás dos 2, assim. Não consigo mais ver ele. Ele tá ali, ó, tá escondidinho, atrás do halo de São João. Mas é isso aí, né?